Muito boa tarde para você que está do outro lado da telinha nos assistindo. Quero aqui mandar um beijo para todo mundo que está aí agora, o pessoal do interior, Rio Verde, Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo. Um beijo para vocês, muito obrigado pela audiência. E olha, hoje nós vamos falar um programa inteiro, nós vamos falar sobre cirurgia plástica e para falar desse assunto tão importante que desperta o interesse de tanta gente, nós trouxemos um cirurgião plástico, o Dr. Fábio Fernandes, ele que é especialista em rinoplastia. Então agora, no ar para vocês, né, no Sofá com a Mi, Dr. Fábio Fernandes, nós vamos falar sobre rinoplastia. Estamos de volta aqui no programa Criative e recebendo uma pessoa que eu tenho carinho, ele que é especialista, né, referência em cirurgia plástica, quando fala em nariz, ele bate assim recordes porque ele é maravilhoso. Dr. Fábio, seja bem-vindo ao programa Criative. Oi, Mirelle. Oi de casa, pessoal que está assistindo, boa tarde para todos. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui. Isso, é muito importante, esse momento, a gente, quando colocou lá no Instagram, rolou-se uma curiosidade de um monte de, principalmente mulheres, né? Doutor Fábio, vamos falar agora no cenário de cirurgias plásticas, assim, Goiânia, né? O estado de Goiás, Goiânia, nós temos um público, assim, que gosta de fazer cirurgia plástica. Goiânia é uma das cidades que bate recorde em cirurgia plástica, tanto pelo público feminino quanto pelo masculino, né? Pois é, eu fiz faculdade e residência fora de Goiânia. Eu acho que Goiânia, quando eu voltei, eu tive uma surpresa muito boa, principalmente pelos profissionais. A gente tem muitos profissionais bons aqui em Goiânia. Então, muitas pessoas que são cuidadosas, têm um nível de acabamento das cirurgias muito bom. Então, às vezes a gente tem a impressão de que só fora de Goiânia ou nos grandes centros que a gente vai encontrar bons profissionais, mas eu acho que aqui em Goiânia nós estamos bem servidos de profissionais, de cirurgiões. E em relação à questão dessa proporcionalidade, se o pessoal faz ou não cirurgia aqui mais do que em outros lugares, eu não vou saber te dizer. Eu acho que e hoje em dia, principalmente pela difusão nas redes sociais, o número de procedimentos, o número de pessoas que se interessam por procedimentos estéticos, sejam eles cirúrgicos ou não, o número vem crescendo com o passar dos anos. E até em idades mais precoces, né? A gente às vezes vê as meninas, até homens também, procurando os procedimentos mais cedo. Às vezes a gente tem até que frear um pouquinho. É sobre isso. Isso que você falou, às vezes quando a gente está tendo aí, eu não sei se é por conta das redes sociais, essa questão de que todo mundo hoje quer estar sempre, né, se ver e ser vistos e querem se ver com a imagem cada vez mais bonita, né? Aquela imagem bacana. E qual que é a idade que eu posso, assim, a pessoa pode fazer cirurgia plástica? Qual é a idade que o conselho, ele autoriza o médico a fazer um procedimento cirúrgico em uma pessoa? Depende muito da cirurgia. Então, vamos falar de cirurgias que podem ser feitas ainda na infância. Por exemplo, a otoplastia. A gente sabe que a orelha cresce praticamente mais de 80% até os 5 anos de idade. Então, a rigor, se você for falar assim, quando que eu posso operar uma pessoa que tem uma orelha de abano muito grande? Até depois, a partir dos 5 anos de idade, você já pode. Quando a gente fala de outras cirurgias, então, por exemplo, no caso de mulher, prótese de silicone, nariz, enfim, falando de uma forma geral, a gente tende a esperar que a pessoa complete a maioridade, acima dos 18 anos. Então, a gente estava falando, né, de criança, da autoplastia. Claro que você não vai ficar estimulando uma criança a fazer uma cirurgia. Sim. Então, quando a pessoa é mais nova, vamos supor, no caso de uma criança, que ela começa a reclamar muito da orelha de abano. Vem a questão do bullying, né? Eu sou educadora, a gente sabe que o bullying, a questão do bullying é uma coisa que as crianças sofrem. Quando ela tem alguma diferença, né, ela tem algo assim que já incomoda. E quando vem a questão do bullying, eu acredito que a criança... Porque os nossos adolescentes hoje, eles cada vez mais se posicionam, né? Então acaba que pode acontecer, eu acho que isso desencadear uma procura. Isso.
Uma coisa que é muito importante, então, seja em criança ou em adolescente, é que os pais percebam que o indivíduo, né, que ele já tenha consciência do que ele vai fazer. Então, às vezes, uma pessoa, uma menina, vamos supor, de 16 anos, que tem aquelas gigantomastia, mama é muito grande, atrapalha a qualidade de vida, etc. A gente sabe que em mulher ali, geralmente, a partir dos 16 anos, o corpo já não muda muito. Então, é importante que os pais e o cirurgião também percebam se a pessoa tem maturidade para aquele procedimento. Porque a pessoa tem que estar preparada tanto para o pós-operatório, tem que estar preparada para as mudanças corporais. Então, muitas vezes, quando possível, a gente pede para esperar os 18 anos. Então, no caso de cirurgias na face, a gente tem que esperar o término do crescimento facial. Em geral, a partir dos 16 anos não começa, já não muda muito. Mas assim, a gente sempre tem que perguntar isso para a pessoa. Então, no caso de mulher, mama, por exemplo, quando foi a primeira menstruação, se ela está notando se a mama ainda está desenvolvendo, ou se for no caso, por exemplo, do nariz, se a pessoa nota que o nariz ainda está em fase de transformação, tudo isso é importante para você poder indicar a cirurgia. Agora, falando do nariz, de transformações na face, até que idade, mais ou menos, que o rosto de uma pessoa, ela tem essa evolução natural, né? Isso. É o seguinte, nosso rosto é formado ainda, a formação da nossa face começa ali na 3ª semana da embriogênese, ou seja, o embrião com 3 semanas já começa a formação da face, e completa ali mais ou menos na 8ª para a 9ª semana de gestação. A nossa face, desde que a gente nasce, ela vai sofrendo várias transformações, muito influenciadas por diversos fatores ambientais, pelo próprio crescimento ósseo endógeno da pessoa, respiração influencia muito. Então, por exemplo, quem não respira direito pelo nariz, tem respiração bucal, tem uma face característica, porque o ar não passa por dentro da maxila, não expande a maxila para ela crescer. E a nossa face nunca para de se transformar. Com o passar da idade, a gente tende a ter depósitos ósseos em determinados locais. Então, por exemplo, região aqui superolateral da órbita é mais comum. Se você pegar, às vezes, aquela pessoa bem velhinha que você já viu, geralmente repara, ela geralmente tem essa região ali que é um pouco ossuda. Sim. Principalmente se ela for magra, dá para ver bem. E, por outro lado, a maxila, por exemplo, principalmente se a pessoa perder dente precocemente, a gente tem perda na maxila, então o bigode chinês vai afundando, o lábio vai alongando. Agora, e por aí vai. vou chamar atenção por algo que eu vejo, que a gente fala, nós vamos falar de muitas coisas aqui, então você fica ligado, não sai daí não. Bichectomia, o pessoal está tirando a gordura da bochecha. Bichectomia. Bichectomia, isso, bichectomia. A retirada da gordura da bochecha. Essa bochecha eu vou envelhecer. E essa gordura tá aí, acredito que não é à toa. E quando vou chegar na maioridade, como que é isso? Tá. A bichectomia é a retirada da bola de Bichat, ou eles chamam em inglês de buccal fat pad, como se fosse um compartimento de gordura bucal. Ela é uma gordura mais profunda. A bola de Bichat ela é classificada em termos técnicos como uma cisarcose. O que é isso? Ela é uma gordura que não está ali para exercer um efeito de preenchimento, ela não está ali para reservar, para funcionar como uma reserva de energia, etc. Ela serve principalmente para quê? Para facilitar o deslizamento da musculatura da mastigação. Por isso que, com o passar da idade e até mesmo com variações de peso, ela geralmente não muda de tamanho, porque você não fica acumulando à toa. É claro que tem pessoas que têm uma tendência a ter o maior volume da bola de Bichat, e aí vira aquela pessoa bochechuda, e outras que têm menos, então vai ter uma bola de Bichat menos volumosa. Antigamente, acreditava-se que a bola de Bichat não exercia tanto efeito de sustentação na face das pessoas. Entretanto, teve um estudo recente, comparando fotos assim, de pessoas a longo prazo, e hoje em dia já acredita-se que ela pode exercer um efeito de ajudar a sustentar o rosto. Tudo que gera volume no rosto ajuda a sustentar. Então, o exemplo mais característico disso é você pega uma pessoa que faz cirurgia bariátrica, ela envelhece, ela parece que cai. Ou até mesmo quando a pessoa perde uma quantidade significativa de peso, né? Que Isso. Ali perde gordura, perde massa muscular também. A gente percebe que a pessoa fica com aquele rosto abatido, né? Aquele aspecto de
de cansado e tudo. Então, eu tenho notado, assim, as pessoas postando nas redes sociais, né? Que fez essa cirurgia, né? Retirou um pouco do volume da bochecha e eu fiquei assim imaginando, né? Eu falei, vou perguntar ao Dr. Fábio o que ele acha sobre isso. Isso. O maior exemplo disso que você está falando, você tá uma celebridade que todo mundo conhece, é o Faustão. Então o Faustão lembra, depois que ele fez a cirurgia bariátrica, todo mundo nota. Ficou mais magro, envelhece um pouco, tem mais papada. Então a gordura, ela tem um efeito fundamental na questão do processo de envelhecimento e de sustentação do rosto. Doutor Fábio, o papo está muito bom, só que agora nós vamos ali para o intervalo. Mas antes, eu quero falar para vocês, indicar para você, amiga linda, que mudou para casa nova, pegou a chave do apartamento, quer fazer aquela reforma, eu indico para você de olhos fechados, a Casa dos Sonhos. A Casa dos Sonhos é referência em design de interiores, eles têm arquitetos para poder acompanhar o seu projeto, desenvolver o seu projeto. Você que quer mudar ali a sala, já está querendo há algum tempo trocar a mobília da casa, eles têm todos os ambientes para vocês. A entrega é gratuita para toda a Goiânia, frete grátis, é isso mesmo, frete grátis para toda a Goiânia. Parcelamento facilitado, então o lugar certo para você mudar a mobília da casa é na Casa dos Sonhos. E é isso aí, nós vamos para o intervalo e já nós voltamos para falar mais um pouquinho sobre cirurgia plástica, sobre rinoplastia. Bem-estar mais emprego é igual a Aparecida. Cidade Solução. Nosso desenvolvimento deu um grande salto nos últimos anos. Só o PIB cresceu 122%. Foram criados, sim, mais de 100 mil postos de trabalho, inclusive o meu. A qualidade de vida também melhorou com asfalto novo e 9 eixos estruturantes. Morar aqui é bom demais. Prefeitura de Aparecida. Trabalho eficiente. Cidade inteligente. Monkeypox. Vamos nos cuidar para ela não se espalhar. A Monkeypox é transmitida de pessoa para pessoa, através do contato com gente infectada ou materiais e objetos contaminados. Por isso, todo cuidado é pouco e toda prevenção é necessária. E muita atenção aos sintomas. Em caso de suspeita, procure uma unidade de saúde. Estado de Goiás. No trânsito, você nunca segue sozinho. Pedale preferencialmente na ciclofaixa. Evite atravessar fora da faixa de pedestres. E respeite a sinalização e os limites de velocidade. Juntos, salvamos vidas. Detran e Estado de Goiás. Xododói, xododói, eu já aprendi. Vacina só faz bem pra menina, pro menino e até pro neném. A gente fica forte, olha só como é que eu tô. Minha vacina tá em dia, sem essa de chororô. Pro Dodói ficar bem longe do seu filho, é importante vacinar. Procure o posto de saúde mais próximo e atualize o cartão de vacinação infantil. Estado de Goiás. Xododói, xododói. Para transformar o seu talento em oportunidades profissionais, a senha é conhecimento tecnológico. Conheça agora os cursos de educação 4.0 do Capacitar Senac. Cursos 100% presenciais sem pagar nada. E até o Vale Transporte é por nossa conta. Configure sua carreira para o sucesso. Curso profissionalizante é no Senac. Acesse go.senac.br/capacitar-se e inscreva-se. Dá para ver claramente nessas imagens quem dessas pessoas não tem um advogado. Ter um advogado para resolver seus problemas abre espaço para você viver com mais leveza. Aproveite melhor a vida. Contrate um advogado. OAB Goiás.
Estamos de volta no programa Criativo e continuando o nosso bate-papo. Aqui ao meu lado o Dr. Fábio Fernandes. E para você que chegou agora, nós estamos falando sobre cirurgia plástica e agora a gente vai falar um pouquinho sobre rinoplastia. Doutor Fábio, ultimamente a gente tem notado que alguns profissionais de outras áreas estão realizando procedimentos estéticos, agora falando da rinoplastia. Uhum. Qual é a diferença de alectomia para rinoplastia? Quem pode fazer? Quais são os riscos? Mas antes de você responder, eu gostaria de pedir para o Rafa. Rafa, solta umas imagens aí de alguns procedimentos que deram errados. Olha só. Isso foi uma alectomia que essa moça fez. Esse caso repercutiu assim, nas redes sociais. Tem mais um outro, tem a Esther também, que é uma digital influencer que teve grandes problemas. Olha só. O nariz que estava, digamos, normal, foi tentar consertar algo e acabou procurando um transtorno maior. Essa é a Esther, ela é digital influencer, já fez vários reparos nesse nariz. Voltando aqui agora para nós, quem pode fazer esses procedimentos? Qual é a diferença da rinoplastia para a alectomia? Quando se faz a alectomia? Tira essa dúvida aí para a galera que está em casa. Tá. Alectomia foi um nome que se popularizou recentemente. O nome que a gente geralmente utiliza é redução da base alar, que é a base da asa do nariz. Mas ficou popularizado, as pessoas já entendem como esse nome, então, enfim, já está incorporado. Já pegou, né? Já pegou. É o seguinte, a alectomia quando a gente fala tomia, né? Então, gastrectomia, tirar o estômago, mastectomia, tirar a mama. Alectomia significa tirar um pedaço da asa do nariz. A asa do nariz, que é essa região que a gente tem nas laterais. A alectomia, ela é feita geralmente no final da rinoplastia. Então, você montou o nariz inteirinho e você olha... É a cereja do bolo? Eu não digo como a cereja do bolo, mas assim, é o toque final. Sim. Então, quando você termina a cirurgia, você olha, tá sobrando, não tá? As narinas, o buraquinho tá grande, não tá? E aí você vai e ajusta. Existem algumas pessoas que têm o nariz já bonito, ou existem algumas pessoas que estão satisfeitas com o nariz que ela tem. E a asa do nariz é larga. Nesses casos, a alectomia, ela pode ser uma boa opção. Então, eu faço, não é comum, mas eu faço a alectomia isolada, ou seja, você vai lá, isso dá para fazer até com anestesia local, é um procedimento relativamente tranquilo de fazer. Acontece que o quê? Existem várias alterações, quando a gente vai falar de asa do nariz, narina, existem várias alterações que a alectomia em si não vai conseguir resolver. Da mesma forma, a pessoa tem que estar bem consciente de que, vamos supor, a pessoa tem o nariz, a ponta gordinha e a asa do nariz aberta, o famoso nariz de batatinha. Se a pessoa às vezes tem a impressão de que ela fechando o nariz aquilo vai melhorar, mas às vezes pode até ter a impressão de que a ponta ficou mais larga. Você tem uma ponta e a asa largada, você fecha a asa, fica parecendo que o nariz só tem ponta. Então, o que é importante? Você tem que ir num profissional que vai analisar o seu nariz e vai te dizer se aquele procedimento é adequado para você ou não. Você vai contemplar as expectativas Exatamente. que você está buscando para a sua face, para a estética Exatamente. da sua face. Porque às vezes, olha, eu não sei se acontece com você, mas eu já conversei com outros profissionais que eles falam assim... Mirelle, depois que os filtros, mais ou menos na época da pandemia, foi que os filtros das redes sociais deu um boom, né? Isso. E aí as pessoas começam a chegar nos consultórios com prints falando, olha, eu quero ficar assim. Isso. Então, acontece aí uma disfunção de imagem das pessoas, as pessoas estão, às vezes se projeta, pensa que não estão respeitando a genética ou a limitação, né, do seu próprio biotipo. E às vezes projeta ali no artista ou no filtro ali do Instagram. Minha amiga disse que, olha, tem gente que chega lá, vê qual filtro que fica melhor e pede para fazer igual. Isso tem acontecido?
O que que são os filtros? Os filtros, eles pegam características faciais de faces bonitas e tentam aplicar aquelas características no nosso rosto, na nossa face. Então, assim, é o seguinte, não é eu, na minha opinião, né? Eu acho que não é problema nenhum você querer ter um rosto mais bonito, Claro. se você tem um estereótipo que você gosta, e você querer ficar mais parecido com aquilo. Eu falo não assim, tem doutor problema Fábio, nenhum. eu quero envelhecer com dignidade. Eu, na hora que eu ver que tá na hora de puxar as coisas e mexer, nossa, o bisturi vai correr lindo aqui. E eu conto com você. Tá bom. Então, o seguinte, o que a gente tem que evitar, na minha opinião? A gente tem que evitar excessos, a gente tem que evitar estigmatizações, a gente tem que evitar ficar com aquele rosto que a pessoa olha para você e fala, gente, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa em excesso, alguma coisa não está batendo. Então, você tem um norte para seguir, então, se você, às vezes, por exemplo, a pessoa quer operar o nariz, uma coisa é diferente da outra. Por exemplo, a pessoa falar assim, Fábio, eu quero ter um nariz desse aqui, igual esse aqui. Enfim, aí já tem que avisar, falar, ó, provavelmente você não vai conseguir. Vai do Agora, bom senso do profissional. Isso. Agora, fala, Fábio, esse é um nariz que eu acho bonito. É mais ou menos um projeto de arquitetura. Você vai fazer uma casa, o arquiteto fala para você, Fábio, tem algum projeto que você já viu, que você gostou? E aí a pessoa pode se basear naquilo para ela entender o seu gosto. Não, às vezes não vai ter a mesma solução. Agora, usando essa metáfora de um projeto de arquitetura, o problema, eu acho, maior é quando esse arquiteto não é formado na área e começa a fazer os procedimentos, né, doutor Fábio? A gente tem notado aí que dentistas, estetas, pessoas fazendo procedimentos assim, como a alectomia, que ela popularizou, né? Em locais, assim, às vezes que não é o local adequado, eu acredito que banalizou demais. Isso é muito arriscado, né? Quem é que pode fazer? O dentista, o esteticista, ele é habilitado para fazer esses procedimentos, essas intervenções na face, como a rinoplastia, a alectomia? Porque às vezes as pessoas, ela é uma pessoa leiga que não entende, não tem muita clareza, ela vai acreditar naquela propaganda ali do Instagram, daquele antes e depois, que tem uma coisa também que é bem fakeada, né? Tem muitos profissionais que colocam o antes e depois. E isso acaba seduzindo as pessoas irem até esse profissional. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Tá. Seguinte, quando teve aquela discussão da lei do ato médico, não sei se você lembra, foi discutido no Congresso, etc. Teve um ponto que foi um ponto muito importante que foi vetado, que era sobre a questão desses procedimentos invasivos serem de competência exclusiva médica. Então, nessa época, isso foi vetado, mas e aí ficou uma lacuna, porque quando foi vetado, ficou lá assim, somente os médicos podem fazer alguns procedimentos invasivos. Não, vetou. Mas não quis dizer também que fala assim, qualquer profissional pode fazer procedimento. Então, como não existia como não existiu na lei essa determinação, ficou um vácuo. Então, isso aí começou a ser muito regulamentado pelos conselhos. Então, por exemplo, antigamente existia uma resolução do Conselho Federal de Odontologia falando que eles poderiam aplicar botox desde que não fossem para fins estéticos. E aí houve uma mudança de entendimento do CFO e eles falaram, não, agora os dentistas podem fazer botox e podem fazer preenchimento, por exemplo, injetáveis, e aí começaram a fazer outras coisas, até cirurgias. Então, como não existe uma lei que proíbe, sim, citei os dentistas, mas não existe uma lei que proíbe outros profissionais de fazer essas coisas, ficou muito na dependência dos conselhos. Abriu uma brecha. Isso. Então, assim, eu conheço muitos dentistas, até que fazem procedimentos invasivos, assim, acho que é uma profissão muito bonita, conheço vários, sou amigo de vários. Eu não gosto de ficar falando mal aqui, etc. O que eu acho? Existem algumas coisas no rosto que são multifatoriais. Então, se você perguntar para mim se eu concordo com dentistas ou outros profissionais fazerem, por exemplo, alectomia, ou que eles estão fazendo rinomodelação. Outro dia eu vi curso de rinoplastia fechada para dentista. Eu, particularmente, não concordo. Da mesma forma que eu não concordo, por exemplo, de um médico ir lá falar assim, eu faço preenchimento no lábio, então eu vou estudar para fazer clareamento dental e começar a fazer clareamento dental. Entendo. Não acho que isso deveria ser feito, por exemplo. Mas a questão de proibição ou não, aí cabe às competências. Agora, só um detalhe importante. As pessoas respondem pelo que elas fazem. Então, por exemplo, o médico, quando ele faz alguma coisa, ele pode responder por imperícia, imprudência, negligência.
Se um profissional não médico faz alguma coisa e eventualmente dá errado, aí ele pode responder até por exercício ilegal da medicina. Entendo. Agora, você falou em injetáveis, infelizmente faltam assim, mais alguns minutos para o programa encerrar, que o assunto está muito bom. Nós falamos sobre injetáveis. Eu tenho notado que várias influencers, várias pessoas aqui em Goiânia mesmo estão aplicando injetáveis nos glúteos. Uhum. Existe uma polêmica. Que tipo de injetável é seguro para se colocar nos glúteos? Então, vamos falar de PMMA. Bom, eu vou dar a minha opinião, assim, eu não sou especialista na área, eu não faço esse tipo de procedimento. O que acontece? Esse ácido hialurônico que a gente usa no rosto, que vem 1 ml, 2 ml, esses bioestimuladores são pouquinhos, isso é claro que ninguém vai gastar 300 ml de ácido hialurônico para preencher um glúteo, porque o custo é impraticável. O que o pessoal tem injetado, principalmente, além da gordura, claro, na cirurgia plástica, que eu acho assim, ótimo, fundamental. É algo natural do corpo, isso, ótimo, da fundamental para remodelar o glúteo. O pessoal tem injetado o PMMA, que é o polimetilmetacrilato. E aí, isso pode ser feito, né, injetam no glúteo, existem formas de aplicação, claro que não é só chegar e aplicar de qualquer forma, para aumentar o volume do glúteo. E aí a questão de se isso vale a pena ser feito ou não, aí eu acho que, enfim, vai da opinião de cada pessoa. A pergunta que não quer calar. Você falou, agora não quer calar. Colocar PMMA nos glúteos para fazer uma correção, ficar aquele bumbum redondinho, bonitinho, que é, né, aquela coisa que toda brasileira gosta, é uma bomba relógio a longo prazo? Sim ou não? Eu não vou classificar como bomba relógio. O que acontece? O PMMA, se você usar um PMMA de uma marca boa, a chance dele causar uma reação inflamatória no seu organismo é muito pequena. Então, tem os estudos do PMMA que era usado nos Estados Unidos e na Europa, o Artifio Articol, o índice de reação deles no estudo era de 0,01%, é muito baixo. O que acontece? Na maioria das vezes, os problemas relacionados ao PMMA, eles são tecnodependentes, ou seja, a pessoa aplicou de uma forma que não deveria. Então, se ele for aplicado corretamente, a chance de dar problema é pequena, mas se eventualmente tiver algum problema, pode ser um transtorno para corrigir esse problema. Olha só, o papo está muito bom, a gente agora já está quase encerrando. Doutor Fábio, deixa aí suas redes sociais, os locais onde você atende. Eu indico para vocês de olhos fechados, porque esse narizinho aqui já foi mexido pelas mãos dele e eu fiquei muito satisfeita. E deixa aí um abraço para quem está te assistindo, para o pessoal lá de casa. Foi um prazer te receber aqui e é assunto que daria para a gente ficar falando por mais tempo, né? Pois é, eu que agradeço pelo convite, passou muito rápido, a hora que você falou no começo eu falei, ixi, vamos conversar demais, já acabou. Mas então, assim, se você colocar nas redes sociais, Fábio Fernandes, vai achar, tem o Instagram que eu sempre coloco, tento explicar as coisas, eu sempre falo isso, eu tento levar uma informação correta para as pessoas, uma informação verdadeira, para que as pessoas possam, às vezes, despertar nela o desejo de fazer alguma coisa, mas com consciência, sem ficar colocando a cirurgia plástica como uma brincadeira de final de semana, um sonho, alguma coisa assim, que na verdade é uma coisa que vai trazer um impacto importante para a sua vida, então você tem que estar preparado, baseado em informações corretas, sérias e verídicas. É verdade. Então, para você que ficou aí até agora, que acompanhou esse bate-papo, o Dr. Fábio Fernandes, coloca as redes sociais dele aí, Rafa, o Instagram do Dr. Fábio. Obrigada pela companhia de vocês. Daqui a pouco o programa sobe para o YouTube para vocês que não puderam assistir. Obrigada pela audiência de vocês e logo mais nós retornaremos com mais assuntos para vocês. Obrigada pela audiência, um beijo e até o próximo programa Criativo.